Oi, Cléo, como vai? Tudo bem, não é? Então, eu Olá, queria dizer, pois é, queria dizer para todos vocês que nós estamos tendo o privilégio de ter hoje aqui conosco a Cléo Furquim. É um nome que dispensa apresentações, comentários, mas a Cléo é jornalista, editora da revista Etapa, líder e colaboradora de movimentos sociais em defesa da mulher em Jaú e toda a região. É vereadora junto à Câmara Municipal de Jaú. Lá na Câmara Municipal, ela já foi a presidente. Olha só que bacana, né? Presidente da Câmara Municipal. E ela foi também secretária municipal de Cultura e Turismo. Então, a Cléo tem uma trajetória muito bonita, assim, e eu sou testemunha dessa trajetória desde o tempo em que ela chegou aqui em Jaú, vinda ela e o irmão, né, aí do bairro do Garapuã. Então, chegou para uma trajetória bonita dessa que todos nós admiramos, viu, Cléo? Então, para iniciar para os nossos amigos que vão usufruir da sua presença aqui conosco, eu queria pedir a você assim que contasse um pouquinho sobre o seu tempo de estudos lá na Faculdade de Direito de Jaú. Quando é que foi isso aí? Como que foi um pouco, Cléo? olá, oi amigos da Fundação, alunos, pessoal de Jaú da região. É uma alegria falar com todos vocês, né, de toda a região que tem alunos da faculdade. Eu entrei na Faculdade de Direito ela iniciou-se em 96, eu entrei no ano seguinte, em 1997. E ali eu tive, né, eu prestei a Faculdade de Direito. Era assim, fui uma das, né, eram as primeiras turmas, né, já que a Faculdade de Direito, ela iniciou-se ali naquela época, e assim, para mim foi uma enorme honra, né, porque acho que eu sou advinda já de cursos da Fundação, né, eu sou formada em Administração de Empresas, sou da turma de 93, e depois eu tive a oportunidade ali ao lado, né, desses dois grandes nomes da educação de Jaú, que foram Valdemar Bauab e o Dr. Rui Piva, que foram pessoas que foram predominantemente importantes na vinda dessa faculdade de Direito para Jaú. Tive a oportunidade de trabalhar ali, né, desde o início, na concepção do curso, na formação, na parte de criação visual, até mesmo da logomarca do curso, que eu me lembro que eu trabalhava com design, e assim, foi tanto carinho em torno de toda essa criação da faculdade, que num primeiro momento eu não pensava não em prestar direito, porque eu já havia me especializado em propaganda e marketing, já tinha ali um início de trabalho nessa área de design. Então, assim, essa inspiração para fazer o curso de direito, ela surgiu durante toda essa preparação para a vinda do direito de Jaú. Então, eu me inspirei, fiz o vestibular. Aliás, eu fui melhor no vestibular de direito, porque a gente com mais experiência tem mais, né, muito mais, se sente muito mais confortável em escrever e fazer toda essa parte, a redação, já tinha adquirido mais conhecimentos advindos da minha formatura, né, como administradora de empresas com especialização em propaganda e marketing. Então, o direito, ele veio realmente como um momento muito especial nessa formação minha, dessa trajetória toda, como o Dr. Rui comentou. Eu tive ali a oportunidade de experimentar um curso totalmente novo, ainda, né, como humanas, porque ele está na área de humanas, então eu tive a oportunidade, além de despertar o conhecimento para o ordenamento jurídico, né, já que eu fiz o primeiro e o segundo ano, cheguei até o segundo ano, e assim, a experiência que eu mais considero importante foi a oportunidade que eu tive de vivenciar com professores que me levaram ali a realmente descobrir a importância do que são as leis que regem um país, uma cidade, e o quanto ela interfere na vida, não só dos cidadãos, mas de todas as instituições em geral. Então, o curso de Direito de Jaú me trouxe, né, embora eu não tenha terminado, mas despertou em mim esse maior interesse por conhecer melhor como eram esses regramentos. Eu acho que foi assim de fundamental importância na minha carreira,
porque eu tive ali a oportunidade de vivenciar professores com vasta experiência, que tinham experiências, eram juízes já com carreiras consolidadas, professores de direito que atuavam nas áreas de direito já tinham, né, também uma qualidade na vida, em suas trajetórias, né, na área do direito, em vários segmentos, né, em várias áreas do direito, e o professor Rui foi uma dessas pessoas, né, porque cada professor me incentivou de uma forma a trabalhar, né, todas essas questões que surgiram depois. O doutor Rui mais na área, né, dessa espontaneidade que ele tem, que todo mundo conhece. Eu passei pelo professor Chiquinho, na época, professor juiz federal, doutor Francisco, a gente chamava ele de Chiquinho, mas era uma pessoa formidável e que representava essa questão, essa parte assim mais formal do direito. Então eu falo assim que nós perpassamos várias características, né, ali naquele curso, e foi assim uma experiência formidável, mesmo não tendo me formado e tendo tido pouca, assim, né, diante dos 5 anos que era o curso, essa experiência da tradição e da qualidade que é o direito das faculdades integradas de Jaú. Então, para mim, foi uma experiência excelente, né? Eu posso me considerar uma aluna já da faculdade, já desde o meu primeiro curso universitário. Eu passei ali por esses 2 cursos que foram fundamentais na minha carreira e na minha trajetória. Legal, Cléo, bacana, né? Bem, como vocês tiveram a oportunidade de ver, né, a gente está tendo a oportunidade de uma live, como foi assim em outras também, de ter uma pessoa que se expressa, né, que leva vocês assim a um pouco do sentimento do que é vivido, do que é falado. Isso é muito bonito, né? E eu não vou falar disso aí não, mas a Cleo está dizendo, eu na época não terminei o curso de direito, né? E eu estou dizendo e pensando, vai terminar agora. Oh. Nós vamos abrir um vestibular aí, né? E vamos ver se você vai lá terminar esse curso agora, né? Ô, Cleo, bacana, viu? Obrigado, viu? A sua resposta ilustra uma live, né? Muito bacana, assim. Obrigada. E eu queria perguntar para você uma outra coisinha, assim, agora, dessas que as pessoas gostam de saber, né? O que é mais difícil, Cleo? Ser a jornalista, editora da revista Etapa, que é tão conhecida na nossa região, ou ser presidente da Câmara Municipal de Jaú? O que é mais Então, difícil? olha, considerando, né, eu acho que assim, todas as pessoas têm, né, trajetórias de vida pelas quais elas passam, que ajudam a embasar um pouco, né, desses preparos, eu falo, para a gente chegar em determinadas situações e enfrentá-las de acordo com os aprendizados que nós tivemos na vida pregressa, né? Então eu falo assim, que para mim foram 2 desafios, 2 grandes desafios diferentes nas suas, né, concepções, mas eu acho que assim os 2 foram difíceis, porque quando eu me vi jornalista, né, que sou formada, como eu falei, pela Fundação na parte de administração, e me tornei jornalista, né, por exercício da profissão, eu cheguei em Jaú, né, como todos sabem, eu não sou de Jaú, então eu cheguei em Jaú, fui acolhida e pude desenvolver essa minha nova habilidade, né, descoberta, como eu disse, no exercício ali da minha profissão. E não foi fácil chegar numa cidade onde ninguém me conhecia, onde eu tive que conquistar os vários espaços que foram sendo conquistados. E a revista Etapa tem essa história, né? Ela foi conquistando seus espaços, nós tivemos ali o apoio de pessoas que foram determinantes para que hoje ela se tornasse, né? Hoje ela é um veículo de 22 anos, que se consolidou no mercado não só de Jaú, mas da região, e que nós tivemos ali que passar por vários desafios, né? Ela tem uma história bonita também, a revista Etapa, o senhor também participou dessa história, né? E nós tivemos ali desafios diferentes, mas não menos difíceis do que os enfrentados na política, porque agora, né, falando já de presidente da Câmara, as 2 atividades, né, há que se comentar, elas são coisas, né, que eu sempre gostei muito, as 2 atividades, que envolve pessoas, né, o contato com as pessoas, a experiência de sempre estar convivendo com diferentes grupos, em todos os segmentos sociais.
E eu acho que a política, ela foi uma continuidade desse processo iniciado com o meu trabalho na revista Etapa, né? Essa interlocução entre a sociedade e o veículo de comunicação, que depois, na política, eu passei a fazer como vereadora, né, uma agente pública, fazendo a interlocução já com o poder público. Então, assim, as duas ações, embora diferentes, elas têm os princípios iguais na sua formatação, mas a presidência da Câmara também não deixou de ser uma atividade de muito desafio, principalmente, né, por ser mulher. Quando eu me elegi, eu estava em meio a uma Câmara Municipal que eram 17 pessoas, sendo que eu era a única mulher. Então, assim, para mim foi um desafio grande também, porque eu tive que perpassar, né, por toda essa questão, não só da política, de ser a única mulher, mas de perpassar por uma questão que a gente diz muito respeito sobre a forma como a política é feita, né? Nós tivemos também que agregar trazer pessoas, né, que dessem apoio a essa causa de me ver na presidência da Câmara. Então, eu falo assim, que considerei, né, trouxe para essa prática a máxima que diz, né, uma andorinha só não faz o verão. Então, eu sempre tive muitas oportunidades, e essas oportunidades vieram, né, com o tempo, mas também com a característica de sempre estar envolvendo pessoas, envolvendo grupos que me apoiaram o tempo todo, que fizeram com que eu chegasse até esses determinados momentos de trajetórias um pouco mais de sucesso, diante das metas que nós pretendemos alcançar, mas feitas de forma sempre trazendo como bagagem o trabalho, né? As experiências, essa capacidade de agregar ali, num momento, na revista, pessoas que apoiavam a causa do jornalismo, a causa da boa informação, da notícia de qualidade, do veículo bem feito, e, ao mesmo tempo, então, num outro momento na política, também apoiada numa gestão, né, parlamentar que eu estava fazendo, de ter me tornado uma pessoa que sempre busquei conhecimento, informação, conhecer as leis vigentes, o regimento interno da Câmara, a lei orgânica do município. Então, quer dizer, eu acho que dou uma preciosa contribuição no seguinte sentido, para você que está me ouvindo. Conhecimento e informação nos levam muito longe. Então, essa oportunidade que eu tive de chegar a esses dois lugares foram difíceis. Vou considerar assim, professor, não vou separá-los em o mais difícil, mas cada um tiveram as suas dificuldades e, assim, essa característica da resiliência de continuar sempre enfrentando e aprendendo mais, e indo à frente, e, ao mesmo tempo, vencendo cada um desses desafios, me adaptando àquela situação que me exigia novas adequações, que eu acho que é muito pertinente esse assunto nesse momento, em que o direito nos dá, né? Agora, voltando para a área específica que nós estamos falando, que é o que o direito nos dá, essa capacidade de transitar por todos os momentos, por todos os segmentos, com o aprendizado que a gente adquire. Eu acho que, assim, vamos considerar que os dois foram difíceis, mas que nós enfrentamos cada um deles de uma forma a chegar e atingir os nossos objetivos ali, enfrentando cada um deles, com muita coragem, com muita força. Então, acho que é isso o mais importante. Que bom, Cléo. Eu estava muito contente com a pergunta e fiquei ainda mais contente com a resposta, sabe? Porque é evidente, a gente sempre, quando faz as entrevistas, você sabe isso melhor do que eu, né? Você coloca, assim, pontos opostos, né? Entende? O que é melhor, isso ou aquilo? O que é mais difícil, isso ou aquilo, né? E na sua resposta vem, assim, sabe, esse ensinamento que é para a vida toda mesmo, né? Dentre as diversas coisas que você faz na vida, não tem a mais difícil e a mais fácil, tem uma coisa e outra coisa. São coisas diferentes, na medida que a gente consegue ser capaz de fazer mais de uma, né? Isso ajuda muito, e o direito permite isso muito, né? O direito me permitiu deixar de ser um advogado em Jaú, né? Para ser em Brasília o diretor superintendente de uma indústria de cimento. Exatamente, pois é. Quer dizer, fui para ser o procurador jurídico, né? Dos contratos
de uma indústria de cimento em implantação, atividade puramente jurídica, que é o que eu fazia em Jaú desde que me formei, né? Para ser, na sequência, o diretor superintendente de todas as áreas de produção, manutenção, mineração, comercial, contábil, né? Então, esse tipo de coisa, da gente se ajustar para fazer mais de uma, né? E ao fazer mais de uma, não tem a mais difícil e a menos difícil. Tem as boas, né? Exato. E uma coisa importante que o direito nos dá, né, professor? Eu lembro muito que os professores falavam isso lá no comecinho, que às vezes a gente encontrava alunos, né, que chegavam, às vezes estavam cansados, né, da sua jornada de trabalho, chegava à noite para fazer um curso de direito, e a gente sabe que a gente tem que se dedicar, estudar muito. Então, haviam aqueles momentos assim que os professores, né, nos incentivavam e sempre diziam uma coisa que eu acho que eu carrego para a vida toda daquele primeiro ensinamento. O direito, ele nos dá um conhecimento tão ampliado das coisas, né? E das formas como a vida em sociedade se rege, que a gente acaba aprendendo, né? Essa força que a gente descobre, né? Essa força dessas adaptações ao que vem colocado à nossa frente diante, né? A gente fala dessas intempéries da vida, né? Que a gente nunca sabe o que vai acontecer lá na frente, mas nós temos que estar sempre preparados para isso. Isso mesmo. Então, Cléo, e aí vem, assim, na sequência, eu gostaria muito de proporcionar para esse pessoal todo, na sua maioria, alunos, ex-alunos, né? Pessoas da sua rede social, das minhas redes sociais, que vão estar vendo isso tudo aí, né? E, assim, você falasse um pouquinho como que é essa história dos movimentos sociais em defesa da mulher. Você disse, olha, em 17 eu era a única mulher lá. Essas situações que, sabe, acho que você foi incorporando isso tudo e, de repente, junto com outras tantas pessoas, vocês estão nesses momentos tão bonitos, inclusive lá na faculdade, para a gente, pelo pessoal que me antecedeu já em gestões anteriores, né? A professora Juliana Fabre, que foi a coordenadora que me antecedeu agora aqui, nesse meu retorno, né? Que eu comecei, fui embora e voltei, né? Isso. Então, este evento das promotoras legais populares, né? Quer dizer, um curso de ano e meio, né? Promovido ali dentro da faculdade, com professores que vêm de todos os lados e professores da própria instituição, que ali comparecem sem remuneração, né? Eles vão para colaborar com as nossas promotoras legais populares. Então, nesse movimento em defesa das mulheres, esses movimentos sociais, né? Qual que é a grande importância deles, Cléo? Bom, primeiramente, né, eu quero realmente ressaltar essa sua fala a respeito, né, dessa parceria. Eu acho que a fundação, enquanto instituição, e as faculdades de direito, elas assumem um papel fundamental no exercício cidadão, né, de sua responsabilidade social, porque eu acho que isso é fundamental em toda a instituição de ensino que pode, né, que tem a possibilidade de fazer esse trabalho, de criar esses núcleos, né, que a fundação tem, que as faculdades integradas têm, e que funcionam tão bem e que nos fizeram ter essa experiência desse curso, né, através do núcleo de extensão comunitária, né, que é das faculdades de Direito. E, assim, eu queria inicialmente parabenizar a faculdade por realmente ter aberto essas portas, né, para criar esse curso de promotoras legais populares, que foi, assim, um movimento que ele surgiu ali em meio, né, eu até fui provocada para fazer parceria nesse curso, né? Eu tive a oportunidade já de falar algumas vezes sobre esse curso, que muito me honra também, e as faculdades integradas tiveram um papel fundamental nisso. Mas, então, fica, né, o meu agradecimento por isso, e vou pontuar aqui mais à frente. Com relação a ter surgido, né, como é que eu me insurgi, né? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que eu nunca tive muita dificuldade para fazer uma inserção social ou participar de grupos onde haviam mais números de homens, né, onde os homens eram mais numerosos, porque eu acho que assim eu tive uma criação muito livre, na verdade, dessa separação entre o que é a diferença entre homens e mulheres na concepção do trabalho, né?
Bom, vamos começar por essa parte, porque eu saí muito cedo de casa, eu me tornei jogadora de vôlei por minha livre, espontânea vontade, mas com autorização dos meus pais, que me apoiaram durante todo o tempo, mas eu vim entendendo durante todo esse trajeto, né? Eu participei de um time de vôlei feminino, né? Uma equipe feminina, depois eu vim ali a fazer a faculdade de administração de empresas, tive a oportunidade de trabalhar em locais onde a maioria eram homens. Então, assim, durante toda a minha vida, eu acho que eu busquei o meu espaço assim, fui vencendo, né? Como eu falei, cada desafio, enfrentando, me adaptando a cada um deles. Mas em um determinado momento da vida ali, quando nós passamos a ter uma inserção social com o lado social da cidade, eu percebi, sim, que haviam muitas mulheres que tinham muitas dificuldades para conquistarem o seu espaço, né? Então, a gente, né, ali dentro do ProMeninas, onde eu trabalhei durante um tempo como voluntária, eu percebi que mulheres e meninas tinham muita dificuldade para não só acessar serviços públicos, mas conquistar os seus direitos. Então, eu acho que todo esse formato que eu vim conhecendo já da sociedade em si, me fizeram ver que eu precisaria, né, teria que ter dar a minha contribuição para ensinar como é que essas mulheres, como é que eu poderia construir uma história melhor para essas mulheres, aproveitando os meus cases de sucesso, apresentando como eram as minhas dificuldades, como foi que eu as enfrentei, o que eu poderia fazer para que essas mulheres que estavam vindo à minha frente não tivessem as mesmas dificuldades que eu tive, mas que pudessem enfrentar algumas coisas já com como se diz, algumas coisas já prontas, né? Prontas no sentido assim, de eu poder ajudá-las a melhorar esse caminho, né, futuro. Então, assim, eu vim descobrindo em mim essa possibilidade de transmitir essa forma de conhecimento, de eu poder colaborar com elas. Eu acho que a política chegou nesse momento em que eu vi que a minha questão dentro da sociedade civil, ela já estava exaurida, eu já não tinha mais só como trabalhar ali, porque eu já tinha feito todo o papel como mulher dentro daquela sociedade, eu já havia feito. Estava na hora de eu fazer uma coisa um pouco maior, né? Que aí, quando a gente começa a aprender política pública, a gente vê que dá para fazer política pública fora da política, não sendo agente política, mas quando a gente quer realmente transformar uma sociedade, fazendo com que isso se torne perene e um regramento, nós temos que vir para dentro da política, porque aí a gente traz aquela ideia de fora da política para dentro, torna a lei e faz com que ela se concretize de uma forma muito mais, como se diz, tornando ela perene, né, na verdade, né? Faz com que ela seja cumprida, né, cobrada pela sociedade, que tem nela um amparo jurídico na hora de dar prosseguimento a alguma coisa que nós pensamos enquanto sonho na sociedade civil. Então, assim, a política veio assim, eu cheguei à Câmara Municipal já, né, como eleita, não imaginei que eu pudesse ter essa possibilidade, né, num primeiro momento, porque, como o senhor disse, eu estava ali disputando em meio a um momento em que ainda não havia um incentivo maior para a participação feminina na política, e pude, né, chegar com disputando, né, a eleição de uma forma ali com os meus colegas, né, que estavam disputando a época, tive, assim, também, né, mais uma vez eu reforço esse apoio de toda a sociedade que me levou, né, até a Câmara Municipal como representante. Então, assim, considero que esses movimentos todos já foram sendo embasados, né, em políticas públicas, na formatação de como essa mulher poderia ter a sua vida melhor, ter questões voltadas à política pública para mulheres, que nós sabemos que hoje 52% da população são mulheres, algumas já chefiam lares. Então, toda essa adaptação ao novo ordenamento jurídico teria que ter leis que as levassem a ter também direitos tão ou iguais quanto aos dos homens. Então, assim, a nossa luta dentro da política, ela exerceu esse papel cidadão de dar equidade ao que as mulheres estavam enfrentando num novo cenário, que é de mais participação na sociedade civil, elas ocupando mais espaços de trabalho fora da política, tendo que ter algumas das suas necessidades supridas e garantidas em lei,
Então, tudo isso nós fomos trazendo para a política e foi uma forma de apoiar esses movimentos sociais, foi uma forma de empoderar essas mulheres para que elas tivessem conhecimento a respeito do que elas poderiam cobrar dessa sociedade, né, desse novo cenário, não só da sociedade, mas também do poder público. Então, a partir do momento em que eu estava dentro da política, eu me uni a essas mulheres, busquei políticas públicas que eram muito necessárias. Até 2013, para se ter uma ideia, não haviam políticas públicas para mulheres em Jaú, e nós então começamos um trabalho. Quando eu fui procurada, né, ali logo no comecinho da minha presidência pela professora Graziela Lima, que era professora de vários cursos da Faculdades Integradas, coordenava o núcleo de extensão à comunidade, e ela veio e transmitiu essa ideia de querer fazer esse curso de promotoras legais, procurou a Câmara como parceira, e eu, em momento, assim, no primeiro momento, eu já aceitei de cara, porque ela ia muito ao encontro daquilo tudo que a gente vinha programando para fazer parte desse empoderamento da mulher jauense em todos os níveis. Então, fui com o tempo, né, ainda mais, né, me envolvendo com todos os movimentos sociais, e eu acho que o Promotoras Legais Populares, que hoje é encampado pelas faculdades integradas, é realmente um dos mais importantes hoje, que levam, né, esse processo de aprendizado e conhecimento para todas as mulheres, independente de suas formações acadêmicas, independente de classes sociais ou que elas possam ou não fazer parte, elas têm a oportunidade de ter a qualidade dos serviços prestados pelas faculdades integradas através dos seus professores, através de toda essa coordenação e da direção que permite, né, e que proporciona e faz com que elas possam fazer parte desse grande movimento que é o Promotoras Legais. E a minha vinda, ela foi acontecendo muito de forma muito espontânea, né, sendo provocada muitas vezes, mas assim, acho que isso virou uma bandeira, uma missão de vida. Então eu falo que a minha participação foi dessa forma, no intuito sempre de trazer as mulheres a oportunidade, fazê-las conhecer, fazê-las com que elas entendessem esse momento, né? Que, como dizem muitas mulheres que promovem a política pública, fazer com que elas entendam, né? Que lugar de mulher é onde ela quiser, né? Então, eu sou agente desse jargão e eu incentivo cada vez mais as mulheres a participarem não só dos movimentos sociais, mas também da política, porque embora a gente tenha grandes homens que façam a política, né, para mulheres, nós temos que entender o seguinte: ninguém melhor do que a mulher para produzir e contribuir com políticas públicas para mulheres, sendo mulher. Então, eu acho que assim o entendimento, né, as vivências que nós temos trazem todas essas, fazem nascer em nós, né, despertar todas essas potencialidades. Então, nós estamos aqui exatamente para isso, né, para participar e fazer parte. Valeu, te agradeço bastante, viu, Cléo? A gente já vai indo para o encerramento da nossa live, né? Então, eu só queria deixar você a oportunidade de dar o seu tchau, daí eu vou dar o meu e nós já vamos encerrar. Mais uma vez, registrando os meus sinceros agradecimentos pela sua participação. Muito obrigado, viu, Cléo? A palavra para o seu tchauzinho. Eu que agradeço e quero dizer a vocês todos que ouvem essa live da importância, como eu falei, de valorizar o que a gente tem disponível na nossa cidade. E eu acho assim que, assim como eu disse aqui em vários momentos dessa live, o curso de Direito das Faculdades Integradas, ele fez parte de toda essa trajetória, me ensinou muito, trouxe grandes aprendizados, ampliou o meu conhecimento sobre como me comportar diante das várias situações que eu enfrentei. E eu quero convidar, né, a todos vocês que não têm conhecimento, né, e tiverem interesse, virem, né? Eu acho que esses cursos, todas essas possibilidades criadas pela faculdade fazem com que Jaú se engrandeça e tenha realmente aquela concepção do que é ter uma faculdade que realmente atua dentro da sua comunidade, mostrando seu caráter de responsabilidade social.
interagindo com a juventude, com os jovens que estão hoje à procura de uma profissão no mercado de trabalho. Eu acho que o direito ele abrange todas essas características. Ele possibilita que, independente do que você queira fazer, como disse o professor Rui, eu vou voltar para a faculdade de Direito porque eu quero ampliar ainda mais o conhecimento de coisas que eu vivenciei na prática e que agora eu quero transformar em conhecimento jurídico para poder ajudar ainda mais as pessoas que estão aí cruzando, né, os meus caminhos e poder contribuir para uma sociedade melhor. E a Fundação, através das faculdades integradas, foram determinantes nessa trajetória pela qual eu passei e hoje estou aqui vivenciando. E eu me orgulho muito de ter essa instituição aqui na cidade, com essa interação e essa participação social. Muito obrigada, professor, e tenho muito respeito pela Fundação enquanto mantenedora de todas essas faculdades que modificam e transformam a vida de muitas pessoas. Muito obrigada. Muito obrigado, viu, Cléo, mais uma vez pela sua participação. Para vocês que estiveram conosco, fiquem assim com o nosso abraço amigo e, tendo oportunidade, venham estudar com a gente aqui, tá bom? A gente está aí assim para atendê-los, para tentar fazer da nossa experiência de vida um pouquinho mais de aprendizagem para vocês, tá bom? Tchau, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Cléo. Tchau, pessoal. Obrigada. Até uma próxima.